Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 20 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nessa segunda-feira a gente vai seguindo aí na nossa maratona de leitura bíblica. Nessa segunda vamos de Jeremias 31 a 33 e nós vamos falar agora da nova aliança. Esse é o tema do devocional, porque é exatamente sobre esse assunto que Jeremias vai tratar a partir de agora, aí nos próximos capítulos. Ele vai tratar sobre esse remanescente de Deus, esse remanescente fiel e o que será feito com ele. Mas deixa eu ler o texto aqui de uma vez e aí depois a gente entra para poder conversar sobre o texto propriamente dito. Então, o capítulo, o trecho que eu quero ler é Jeremias capítulo 31, a partir do verso 33, é um texto bem conhecido. Aliás, esses capítulos aqui de Jeremias tem aí vários textos que são bem conhecidos e esse é um deles. Vamos então ler os capítulos, o capítulo 31, versículo 33 e 34, que diz assim: Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Bom, Jeremias pregou insistentemente a destruição de Jerusalém e também o exílio de Judá. Agora ele volta a falar palavras de encorajamento e também de consolo aos fiéis, ao remanescente fiel. Ele diz: olha, vocês que permaneceram fiéis, acalma o coração de vocês, porque Deus vai restaurar a relação, o pacto, a aliança com vocês. Ou seja, a ideia aqui dos próximos capítulos é mostrar que a relação pactual entre Deus e o seu povo será completamente restaurada. É interessante que tem até um caso aqui, uma história que Jeremias conta, que ele comprou um terreno. Olha só, Jerusalém, Judá, está sendo toda levada para o exílio, aquela terra vai ficar desabitada, e ele está comprando um terreno, mas ele faz isso como um ato profético para mostrar que a nação vai ser restaurada, o pacto de Deus com o povo de Deus vai ser restaurado. Só que essa aliança, essa nova aliança, ela tem alguns elementos aí que são diferentes da antiga lei, da antiga aliança. Primeiro, a nova aliança envolve a mudança interna do povo. Olha o que o texto começa dizendo aqui, versículo 33. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Então, Jeremias agora ressalta o aspecto interno da aliança. A mudança agora vai ser interna. Interessante que isso vai de encontro ao que Jesus disse quando estava lidando ali com a lei, não só a lei, a cerimônia, essa é a verdade. A cerimônia dos fariseus em relação a lavar as mãos. Então, Jesus estava com seus discípulos e eles não lavavam as mãos cerimonialmente, como os judeus faziam normalmente, eram 7 vezes lavadas as mãos. E aí eles são questionados. E Jesus disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, Jesus já destacava que a questão toda era uma questão interna, era uma questão de coração. Então, a nova aliança, ela tem esse aspecto de transformar o interior. E nós sabemos que nós precisamos de uma obra profunda interior, que envolve nova vida, justificação e santidade. Nova vida é a chamada regeneração, ou o novo nascimento. Então, essa obra profunda, essa nova aliança, é também uma nova vida no sentido realmente de nascer novamente.
Mas não nascer novamente de qualquer jeito. Ela envolve também justiça. Por quê? Aqueles que nascem novamente, eles são agora justificados, ou eles estão diante de Deus como justos. Por isso o Novo Testamento trata os crentes como justos. Por quê? Porque aqueles que fazem parte dessa nova aliança, eles recebem então a justiça de Deus. E não só nova vida e justiça, mas também santidade. Por isso que os crentes são chamados também no Novo Testamento de santos, ainda que precisam lidar com os pecados em suas próprias vidas, mas a obra interna dessa nova aliança, ela inclui então essa santidade. E todo esse conjunto aí que eu falei, essa obra interior, ela deve sempre produzir aspectos exteriores. Essa nova vida interior, ela vai pular para fora, ela vai manifestar em boas obras. E a gente pode pensar aqui em pelo menos 3 aspectos em que essa nova aliança resulta em boas obras. Primeiro, arrependimento de pecados. Então, aquele que sofre a obra interior, ele vai arrepender-se dos seus pecados. Por que eu disse que arrependimento é exterior? Porque envolve a mudança de vida, envolve reconhecimento dos seus próprios pecados e dos seus atos pecaminosos e das suas atitudes pecaminosas. Mas não só arrependimento, não adianta reconhecer que está errado. É preciso haver também conversão, ou seja, mudança de rota. Então, aqueles que estão na nova aliança, eles vão mudar a sua vida, ou seja, é o que nós chamamos então de conversão. E essa conversão, ela gera transformação de vida. Então, o que eu quero que você perceba é que a mudança interior, o fato da aliança agora ser interior, significa também que ela vai redundar em uma mudança exterior. Mas não é só a nova aliança envolve uma mudança interior. Ela também envolve que agora o povo de Deus estará unido pessoalmente a Deus. Olha aí a parte final aqui do versículo 33 que diz assim: serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que o profeta está ressaltando aqui é o senhorio de Deus sobre o seu povo. O Senhor vai ser o Senhor do seu povo. E é interessante que Jesus, ele destaca esse fato, o fato de estarmos unidos definitivamente a ele, né? O fato de estarmos agora ligados. A nova aliança liga o povo de Deus ao próprio Deus. E Jesus disse, olha, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Dando a ideia exatamente de que uma vez que estamos em Cristo, essa é uma condição imutável, ela não pode ser então alterada. O ponto aqui é dizer que os crentes, eles não estão unidos, por exemplo, a um partido político, ou a um grupo social, ou a qualquer outra coisa do aspecto humano, mas eles estão unidos a Cristo. Agora, o povo de Deus e o seu Senhor são um bloco único. Por isso que o Novo Testamento vai tratar, por exemplo, do povo de Deus como o corpo e Jesus a cabeça, exatamente mostrando uma união que é uma união imutável, inequívoca, que não pode ser alterada. Então, o segundo aspecto aí da nova aliança é que o povo estará unido pessoalmente a Deus. E o último aspecto da nova aliança é que o povo de Deus terá comunhão com Deus. E é exatamente o que o profeta destaca no versículo 34. Ele diz: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Interessante que a ideia quer dizer que nós não precisamos de mestres, de pessoas que nos ensinem a palavra, né? A ênfase não está em você não precisar de líderes, de pessoas capacitadas para ensinar para você a palavra de Deus, até porque senão nós encontraríamos uma contradição. Como Deus ensinaria que nós não precisamos de líderes e Ele mesmo dá líderes para a sua igreja, como mostra o Novo Testamento. Mas a ideia aqui é mostrar que o povo de Deus vai ter um relacionamento novo entre Deus e o seu povo, né? Jeremias destaca esse novo relacionamento entre Deus
e o seu povo. A ideia é que todos conheçam o Senhor, ou seja, todos agora têm comunhão com Deus. Interessante que essa comunhão, modernamente a gente deu o nome para essa comunhão de intimidade. A gente mudou um pouquinho o termo, eu não gosto muito dessa prática, mas aconteceu, mudamos o termo de comunhão para intimidade. Mas o Novo Testamento e a Bíblia trata dessa relação entre Deus e seu povo como uma relação de comunhão, ou, para usar o termo moderno, de intimidade. O ponto é dizer que essa comunhão, ela não é subjetiva. Como assim? Ela não acontece por elementos que não podem ser medidos. Então, por exemplo, muitas vezes a comunhão com Deus, ela é destacada no fato de que nós participamos de um culto de avivamento, e ali você fica horas e horas em oração, e aí sai dali dizendo, nossa, eu tive muita comunhão com Deus, tive intimidade com Deus, busquei a intimidade com Deus. Mas a comunhão, ela é objetiva. Como assim? Todos aqueles que estão em Cristo, esses têm comunhão com Cristo. Ou seja, se você é cristão, você já tem intimidade com Deus. Se você é crente, você já tem intimidade com Deus e ponto final. Isso não depende de outros elementos subjetivos. Isso é algo objetivo. Isso aconteceu, acontece e acontecerá, porque assim foi determinado para aqueles que estão nessa nova aliança. E outro desdobramento dessa comunhão importante é que agora a obediência, ela é pessoal. Lembra que lá no Antigo Testamento a ideia era uma obediência global, o povo de Deus obedecia. Agora não, agora a obediência é pessoal, todos devem obedecer. E não só todos devem obedecer, todos podem obedecer à lei de Deus, todos podem obedecer aos mandamentos de Deus. Então o crente é alguém capacitado pelo Espírito Santo para obedecer aos mandamentos de Deus. Um crente verdadeiro, ele jamais pode afirmar que não é capaz de obedecer à lei de Deus, porque ele é sim capacitado pelo Espírito Santo para obedecer à lei de Deus, se ele é de fato um cristão verdadeiro, que passou pelo processo que eu falei agora há pouco, que é essa mudança interna. Então, passou pela mudança interna, está unido a Cristo, certamente você vai obedecer, ainda que isso não seja fácil. O texto não disse que não enfrentaríamos desafios, pelo contrário, enfrentaríamos vários. A nossa carne, ela não quer obedecer a Deus. O mundo, ele nos ensina o contrário da lei de Deus. E Satanás e seus demônios trabalham usando essas ferramentas para nos afastar, então, da obediência à lei de Deus. Bom, moral da história. Como podemos concluir aí tudo isso que acabamos de dizer? A nova aliança, ela é inaugurada com o derramamento do sangue de Jesus, cumprindo assim o antigo pacto e iniciando uma nova relação entre Deus e seu povo. Então, o que Jesus fez ao derramar o seu sangue não foi anular o antigo pacto, mas cumpri-lo e também agora iniciar uma nova fase, um suplemento aí do pacto de Deus com o seu povo. E aí, qual a aplicação que a gente pode pensar? O desafio do Léo aí para esta segunda-feira, na prática. Eu vou dividir aqui a minha aplicação em duas. Primeiro, para você que ainda não está em aliança com Deus, você que ainda não experimentou essa obra interna que eu disse, arrependimento, conversão, se você ainda não experimentou essa nova vida em Cristo, eu faço um convite para você, faça essa aliança com Deus. Você está perdendo tempo e mais, está deixando de viver uma vida nova com Deus. Então, faça essa aliança com Deus. Se você ainda não tem essa aliança com Deus, é o momento de você fazer isso. Eu posso te ajudar, mandei uma mensagem para mim que eu vou direcionar você nos próximos passos que você tem que fazer. E o segundo grupo é aqueles que já têm uma aliança com Deus. E o desafio é: desfrute dessa aliança. Medite nas coisas que eu falei aqui agora há pouco e desfrute desta aliança poderosa que nós temos com esse Deus, que é um Deus
maravilhoso. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de iniciar a nossa semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare em um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Deus abençoe.